epígrafe. Deus vai ter, Davi, melhor dizendo, vai ter como sacerdote Aimeleque. Diz assim o texto: então veio Enoque ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só, e ninguém vem contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dai-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos, se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deus deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu a quem você matou, ou matastes no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, então dai-me esta espada. Assenta, desocupa as tuas mãos e aplauda os céus bem forte. O texto que nós lemos é um texto magnífico e extraordinário na sua exposição, porque a Bíblia vai falar, vai tratar do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus escolheu segundo o seu coração. Percebamos que esse Davi é aquele que mata o gigante quando nenhum soldado dentro de Israel tem a capacidade ou a habilidade de derrubar o gigante. A Bíblia é categórica em nos revelar que Davi se apresenta levando alimentação aos seus irmãos. E quando Davi chega ali e vê o gigante Golias afrontar Israel, parece que eu vejo Davi se posicionando. É Deus dizendo para mim e para você que todas as vezes que alguém que já foi chamado, habilitado para guerrear e não guerrear, Deus vai te levar em forma estratégica para se posicionar no lugar de pessoas que deveriam estar posicionadas e não se posicionam. Davi não era homem de guerra.
A Bíblia diz que Davi era pastor de ovelhas. Ele não era um homem sisudo de guerra, não tinha aparência de guerreiro, não sabia manejar armas de soldados, porque no rebanho pastoral, no rebanho do pastor, não se precisa de ferramentas, de armas para fazer uso, a não ser as armas espirituais. E esse Davi, depois de matar o gigante Golias, esse Davi que está introduzido para dentro do palácio do rei Saul, quando o espírito maligno entra em Saul, a Bíblia diz que é Davi que toca a harpa, e aquele demônio tem que sair. Perceba que tem hora que tem gente que está à sua volta e que estão muitas vezes possessos, e que Deus vai levantar você, e que Deus vai habilitar você para quê? Para tocar a harpa, para que aquela opressão caia por terra, para que aquela opressão caia por terra, para que todo levantar contrário caia por terra. Então perceba que agora esse Saul, em que o espírito maligno que habita sobre ele sai quando Davi toca a harpa, ao invés de ela agradecer Davi, a Bíblia diz que ele vai perseguir Davi. Não te assuste quando você for canal para a vida de alguém, e esse alguém, ao invés de te agradecer, levantar contra ti o calcanhar. Porque o comportamento de Saul deveria ser agradecer a Davi, mas é o inverso. Ele vai perseguir Davi, porque ele sabe que Deus está levantando Davi para substituí-lo. Quem está aí, diga glória. Então percebamos que agora em uma fuga, Davi está em uma fuga, e a ordem do rei a ele é: vá na região onde está o sacerdote Aimeleque, e você vai fazer algumas petições, alguns pedidos. Você vai pedir ao sacerdote. A Bíblia diz que quando Davi chega no templo, Davi entra para dentro do templo, e quando Davi está dentro do templo, a Bíblia diz que a pergunta dada a ele é: por que você está sem os seus homens? Por que você entrou para dentro do templo sem os homens? Porque Davi era conhecido, a fama de Davi era conhecido pelos valentes de Davi, pelos homens que caminhavam com Davi. Então eles tomam um choque. Doeg diz: cadê os homens? E aí Davi precisa responder: eu vim aqui porque o rei me pediu às pressas para que eu estivesse aqui. Eu esqueci até as minhas armas, marquei um lugar com eles em tal lugar e em tal lugar, e lá nos encontraremos. Mas o que eu vim fazer aqui dentro do templo é específico. Eu não preciso de homens dentro do templo. Perceba que Davi está dizendo: quando eu estou na presença de Deus, dentro do templo, pode levantar qual seja a circunstância. Eu não vou precisar de guerreiros, eu não vou precisar de linha de frente, porque eu estou dentro do templo. Aleluia. Sabe qual é o problema? É que muita gente está mais preocupada em estar lá fora do que aqui dentro do templo. E as pessoas que muitas vezes estão lá fora do templo acham que gozam de uma vida tranquila, de uma vida regalada, de uma vida de curtidas, mas na verdade é alguém seco na alma. Calabaiatéria. Por quê? Porque muitas vezes está diante dos eventos, diante das festas, diante das bebedeiras, diante da vida de droga, diante da vida de prostituição, mas quando acaba aquele momento, tem um vazio dentro daquela alma.
Existe um vazio, e Davi está dizendo: aqui dentro do templo, eu não preciso dos homens de guerra, porque o Deus que me levantou sabe quem eu sou aqui dentro do templo. Quem está aí, diga glória. Perceba que Davi vai dizer: o que tem aqui no templo, eu vim buscar algo do templo. E o sacerdote vai dizer: não tem pão quente, só tem o pão da propiciação, o pão do altar. Não tem pão quente, não tem pão natural, não tem pão formado pela mão humana. Se você tiver que levar alguma coisa, vai ter que ser o pão da propiciação, o pão do altar. E parece que eu vejo Davi, naracante, o revulse, a cante, a revai, alegre no espírito e na alma, dizendo: você não entendeu, Aimeleque, o que eu preciso de verdade é do pão que sai do altar. Porque o pão natural, e aí nós podemos trazer para o nosso mundo físico, o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso nome, o que nós comemos, não está próximo, não se aproxima do pão que sai do altar. Aleluia, Jesus. Eu conheço gente que não tem casa, não tem carro, não tem nome, mas tem pão que sai do altar. E quem tem pão que sai do altar vai viver as suas grandes conquistas, os seus grandes milagres. Por quê? Porque ele está inserido dentro do templo. Segundo, ele está recebendo o pão que sai do altar. O pão que sai do altar nada mais é do que a palavra. É a palavra que nos momentos mais difíceis da sua vida, da sua história, do seu casamento, das suas finanças, porque na Bíblia, não sei se você sabe, na Bíblia, tudo que você precisar nesta terra está na Bíblia. Tudo. Como ser um marido melhor, como ser uma esposa melhor, como ser filhos que honram os pais, como ser um grande empreendedor, um grande empresário, um grande semeador, está tudo aqui dentro. E sabe o que me chama a atenção? É que muitas vezes nós comemos pão quente e abrimos mão do pão da apropriação. Meu Deus! Abrimos mão do pão do altar. Abrimos mão da palavra que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa história. E o que me chama a atenção é que agora Davi pega o pão da apropriação. Só que alguém vai dizer para ele: disse Davi a Aimeleque: não tens aqui nem lance nem espada. Porque quando ele entra para dentro do templo, o sacerdote sabe que ele é homem de guerra, é homem segundo o coração de Deus, mas naquele tempo guerreava-se, matava-se pelo seu reinado. Hoje, se alguém mata alguém, existe um Código Civil brasileiro para prestar conta, mas existe a lei de Deus. E guarde uma coisa: da lei de Deus ninguém escapa, da lei de Deus ninguém se esconde. Eu fiz aqui, vai ficar por isso. Vai nada, porque Deus está com os olhos sobre a terra. E o que me chama a atenção é que quando o sacerdote vê Davi lá dentro, ele vai perguntar: aqui não tem arma não? Você está atrás de arma? Não. Eu preciso da arma, mas para ir para a guerra, mas eu vim com pressa, porque eu vim a mandato do rei. Perceba que Davi não quebra princípio com o rei da terra. Por que nós quebramos princípios com o rei do céu? Davi não quebra princípio com o Deus da terra. Vou melhorar para você. Tem hora que você não quebra princípio com o homem da terra, mas com Deus você vive quebrando o princípio. Um exemplo: muitas vezes quando nós vamos para o nosso setor secular ou profissional, nós não perdemos a hora, mas quando é para o rei da glória, nós só andamos atrasados.
Perceba que Davi está tratando o diabo, não, o rei me mandou e eu vim. Mas por que o rei do céu nos manda fazer e a gente faz assim, tem outro fazendo, estou cansado, já tem outro na linha de frente? Só que o céu está dizendo para mim e para você: aquele que está preso a essas coisas dessa terra, a Bíblia diz que é comparado ao homem mais miserável desta terra. Por quê? Porque o rei terreno dá ordem. Por exemplo, se as lideranças de dentro da nossa casa, os nossos compromissos, se nós pararmos de arcar, vai começar a chegar os problemas. Mas por que quando o Rei da Glória nos manda fazer, a gente somos os primeiros a levantar a barreira e falar: eu não sei fazer isso não, nem tentou, irmão. Eu não presto para fazer isso não. Você nem se posicionou, minha irmã. Você nem tentou. O que nós temos mais ouvido nesse tempo presente é: isso aí não é para mim. Mas o que é para você? Porque o Rei da Glória, o Rei do tempo, quer que eu e você estejamos engajados. E o que me chama a atenção é que o sacerdote vai dizer para Davi: olha, eu sei que você veio buscar pão da apropriação, da proposição, mas aqui, dentro do templo, eu vou te contar um segredo. Conta. A espada que foi matar Golias está envolta num pano e está perante a estola sacerdotal. É Deus trazendo a memória de Davi. Ele foi buscar, debaixo da ordem do rei, algo no templo. Mas quando Davi chega lá, o sacerdote vai lembrar ele de uma espada que está dentro do templo, espada humana, a espada que matou o gigante Golias, na qual foi cortada a sua cabeça, decapitado. A espada está no templo. Davi vai saber porque o sacerdote precisa ativar a memória de Davi. Deus me trouxe para esta ceia para dizer para você que Ele vai ativar a sua memória das grandes batalhas que você venceu, e que agora você olha para as circunstâncias e diz: daqui eu não levanto, daqui eu não rompo, daqui Deus não tem como Deus me levantar daqui. Eu estou no último processo, do fundo do poço, vou terminar minha vida aqui. É Deus te trazendo para o templo, para trazer a sua memória que as suas armas de guerra estão dentro do templo. É Deus trazendo a sua memória que você já viveu coisas piores em Deus e venceu todas elas. Glória a Deus. Ô Davi, olha aqui a espada. Pode ser ela mesmo. Por quê? Porque Deus está ativando a memória do rei Davi. Porque na nossa caminhada parece que vai dando amnésia. Depois do Covid, muitos de nós começamos a ter problema até na mente. Pessoas que esquecem das grandes batalhas que travaram e venceram. Não foi passando o cartão de crédito. Venceram no tempo, orando, jejuando, chorando, apresentando a causa a Deus. E Deus batendo o martelo. E Deus trazendo decretos. Ô Davi, você está a mandado do rei, mas você não pode se esquecer que você é um matador de gigantes.
É Deus dizendo para você: você até pode receber as ordens desta terra, mas o Deus que te chamou está dizendo: você é um matador de gigantes. Gigantes não suportam a sua adoração, gigantes não suportam a sua oração, gigantes não suportam a sua intercessão, gigantes batem cabeça quando vê você em batalhas, mas com a Bíblia, meditando nela de dia e de noite, na Rabacante, o Revúcia. Os demônios batem cabeça quando vê você inteiro no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí o diabo olha e fala: como é que nada faltará? Está faltando tudo. E Deus está dizendo: está faltando nada, porque eu sou provedor de todas as coisas. Aleluia! O que você não tem é porque não é para chegar ainda. Vou falar: remante o revulsa. Porque aquilo que é para chegar já chegou, mas aquilo que não é para sua mão ainda não vai chegar. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. E é no tempo. Os maiores aprendizados em Cristo, na sua caminhada, você vai aprender aqui. Primeiro na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, depois com a sua família constituída, e no tempo. Mas eu congrego à distância, eu congrego de longe. Vai para a Bíblia: congregai-vos, porque nós temos a necessidade de se alimentar-se de Deus, de prestar a Deus o nosso culto. Entenda, o sacerdote está ativando a mente de Davi, porque Davi, diante da perseguição, está esquecendo que ele é um guerreiro. Tem muita gente que ainda precisa ser tocado pela sua existência, pelo seu testemunho, pelas suas batalhas vencidas, e alguém de longe olhando e dizendo: estou me inspirando nele, estou me inspirando nela. Porque mesmo com tamanhas batalhas, não baixa a guarda, não baixa a cabeça. E é simples, é porque ele está dentro do tempo. Lá fora, nós recebemos algumas ordens de comando. Aqui dentro, nós recebemos direção para a nossa vida inteira. Aqui você não precisa consultar o guia, o orixá, não. Você fala com o seu Deus. Você apresenta ao seu Deus a sua adoração, e Ele recebe. Ele colhe a sua adoração. E quando Ele colhe a sua adoração, Ele está dizendo: você foi treinado, guarde isso, você foi treinado pelo Santo Espírito de Deus a vencer guerras. Então as guerras não vão acabar só quando a trombeta tocar. É por isso que então eu venço a guerra quando eu dou uma respirada e falo: agora eu vou curtir. Nasce outra guerra? Agora eu vou dar uma... mas não pode passear? Claro que pode. O trem tá bom, meu filho, passeia. Porque quando o negócio treitar, não vai ter como passear. Entenda? São tempos, são momentos direcionados por Deus, e nós temos que ter esse entendimento. Davi, você está esquecendo quem você é. Você foi treinado para a guerra. Deus está treinando você, irmão. Deus está treinando você, irmã. Deus treinou a minha casa para vencer o câncer, para que as sequelas não nos matassem. Deus está treinando você em alguma área que você não tem ideia. Deus está treinando você em áreas que você não imagina o que Deus pode fazer por meio da sua vida. O que você não pode fazer? Sair do templo. O que você não pode fazer? Ficar só recebendo ordem da terra. Porque a ordem do céu vai bater com a ordem da terra. Elas não falam a mesma língua.
quando se trata de coisas espirituais. Existe um momento na nossa vida que Deus vai te trazer para o templo e vai falar: lembra quem era você em mim? Você era valente, você era sisudo, você era alguém que ia para frente, ia para a batalha e não baixava a guarda. Eu conheço gente que pega alguém para orar na oração e ele fala: eu só vou abrir mão dessa pessoa quando eu ver ela convertida. Gente de guerra, gente que foi treinada para isso. E nós que somos intercessores que aqui estamos, fomos treinados para isso. Ah, mas eu vou comprar a guerra. Não, o Senhor vai pelejar as nossas guerras. O Senhor vai pleitar as nossas guerras. E Ele vai nos dar vitória. O que você não pode esquecer? Que você é de guerra. É por isso que tem hora que você olha algumas coisas e você diz assim: mas por que o fulano não tem a mesma intensidade? Porque não é de guerra. Por que o fulano não vem tomar umas lapadas, umas cobranças? Porque se cobrar, a primeira coisa que faz é sair pela porta. Agora, quem entende a profundidade de uma cobrança, porque quando alguém está cobrando alguém, está dentro de uma linha de treinamento, e que muitas vezes as pessoas levam para o lado natural. Eu não sei porque está falando isso para mim. É para você ter compromisso, é para você ter responsabilidade, é para você não envergonhar o Evangelho. Nós já, durante muitos anos, e até hoje, se for necessário, o Senhor vai cobrar da gente. Então entenda, você é alguém que Deus treinou para a guerra. Você é alguém que Deus treinou para tocar vidas. Quando você se esquecer disso, Deus vai trazer a sua memória. É por isso que você não pode aceitar as pessoas desenhar você. Em qual sentido, apóstolo? Olha lá, está no fundo do poço mesmo. Olha o louvorzinho dele. Olha o louvorzinho dela. Olha a palavrinha dele. Olha a casinha dele. Não, seu Deus é maior do que tudo isso. Aleluia. Ele te levantou. E se Ele te levantou, existem milagres acontecendo em ambientes que as pessoas não fazem ideia. Mas é porque você está na linha de frente. Sai de lá para você ver. Sai, faz um teste. Irmã que maneja a ferramenta chamada oração lá na sua casa, fica um mês sem orar, para ver se os seus filhos vão orar. Larga lá um mês sem orar. Porque tem uma geração que diz assim: não precisa orar todo dia, não precisa ir para a igreja todo dia. Eu vou para o mundo todo dia. Nós somos novas criaturas. Aleluia, meu Deus. Cada vez que nós entramos aqui, nós saímos diferentes. Uma mensagem é tocada diferente, uma ministração é tocada diferente para a nossa melhoria e para o nosso crescimento. Faltam 6 meses para acabar o ano. O que é que nós estamos fazendo para Jesus? Entrar, bater o cartão e voltar para casa? Deus quer mais de nós. Nós precisamos vencer as nossas limitações. E como é que eu venço? No templo. Olhe para esse irmão e diga: no templo. Diga mais forte: no templo. Diga: não é na sua casa, não é no seu setor profissional. Diga: é no templo. Porque no templo é que o céu te dá força para manter a sua casa e manter o seu setor profissional. Aplauda os céus bem forte. Não existe outro lugar. Davi, o salmista, vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem uma geração que não é igual a Davi. Nós tem culto de novo.
igreja hoje de novo. Engraçado, ele estava no mundo, né? A gente ia para as bagunças, para as farras, e se pudesse, todo dia, a gente ia todo dia, irmão. Eu fico assustado com a geração de crentes que tinha uma intensidade lá, vem para a igreja, lá era leão, aqui vira gato. Falo, Senhor, misericórdia. Lá era leão, lá rasgava, lá fazia. Você tem que pegar a mesma vertente de lá e trazer aqui para dentro. Não estou dizendo que você tem que trazer o mundo de lá para cá, não. É intensidade. Você não virava madrugadas? Vire madrugadas com o Senhor. Entenda, nós não podemos sair do templo. E todas as vezes que você esquecer, Deus vai trazer alguém para trazer a sua memória. Deus vai levantar alguém dizendo, olha, aquele dia você cantou e eu estava para largar tudo. Porque aí a gente não vai vir adorar por adorar. Não. A gente vai vir porque a gente é adorador e entende que nós estamos dando a Deus um culto. Toma, Deus, é o meu culto. Estou cansado, mas é o meu culto. Estou sem voz, mas é o meu culto. Recebe. Quando nós entendemos isso, cansado, não cansado, na batalha, não na batalha, a gente vai chegar aqui e vai dizer, recebe, Senhor, e vai sair melhor do que a gente entrou. Fique com esta palavra no seu coração. Você que vai ceiar, se coloca sobre os teus